E quero pedir em especial uma oração pelo pastor Elci. Senti muito. Ele não pôde vir. Elci é um filho amado que eu tenho, mas Jesus vai dar saúde a ele. Amém? Jesus vai dar saúde, os irmãos orem para que ele tenha saúde para fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Se ele não está ouvindo, os irmãos levarão essa mensagem. Deus ajude seu servo. Não é isso? Os irmãos sabem que ele teve uma cirurgia muito séria, mas isso vai se recuperando lentamente. Mas nós esperamos em Deus e que dentro de pouco tempo ele esteja como ele gosta de fazer. Não é isso? Muito dinâmico, muito cuidadoso com a obra de Deus, um homem de chamada. E Deus vai dar saúde completa em nome de Jesus. Amém? Os irmãos de Petrolina, muito amados ali. Não é isso? Deus abençoe. Em nome de Jesus, e os leve em paz. Minhas amadas de Petrolina, foi o primeiro ano que a irmã Nena, que eu chamo Gersilene, faltou por conta da saúde do pastor Elci. A paz do Senhor Jesus. Hoje são, 1 de julho de 2025. Meus irmãos, vocês viram aí nesse vídeo de início, que foi agora no Congresso das Senhoras, o Ailton José Alves, o desviado, né, irmãos? Eu não posso me furtar de falar a verdade. O desviado já de longas datas e de muitos e sucessivos desvios, juntamente com sua esposa, ambos chorando diante de uma multidão de quê? De dirigentes de círculo de oração do estado todo de Pernambuco. Esse lamento feito em 18 rádios, FMs ou FM e um canal de televisão. E está aí permanentemente gravado para quem quiser ver. Ailton José Alves e Judite chorando, compadecidos do sofrimento de quem? Do pastor Elci Ribeiro, que está em Petrolina. Publicamos aqui e mostramos que ano passado, mês de outubro por aí, o tempo passa muito rápido, eu teria que ver realmente se foi nessa época. O Elci Ribeiro veio aqui, fez uma cirurgia gravíssima do coração, passou 30 dias de convalescência aqui em Recife, irmãos, e não recebeu a sua família. Todos viram que o pastor Hélio, eu publiquei aqui juntamente com sua família, fez uma publicação, um vídeo endereçado a ele, porque lá do apartamento, segundo informações, ele deixou na portaria do hospital uma desautorização para que os seus familiares, pastor Hélio, Elmi Ribeiro, suas irmãs, seus cunhados e cunhadas, não subissem ao apartamento para visitá-lo. Por quê? Porque, segundo informações, o gestor presidente Ailton José Alves assim o determinou. Irmãos, esses homens eram unidos demais, essa família, aqui no estado de Pernambuco, e por saírem Hélio Ribeiro, Elmi Ribeiro e os outros da IEADPE, Ailton determinou, exigiu que o Elci Ribeiro cortasse todos os laços com os seus irmãos, a ponto de que o Elci Ribeiro já disse, né? Está aí todo mundo sabendo, eu só quero negócios com ele para ir para o céu. E eu estou sabendo de que preste atenção que eu vou dizer, irmãos, é muito grave isso aqui. Antes dessa primeira cirurgia, que me parece que foi o ano passado, porque o tempo corre muito depressa, tá? Lá de Petrolina, eu soube que ele ligou para os irmãos, dizendo que ia fazer essa cirurgia, estava muito mal, pediu oração e veio para aqui, mas paralelamente recebeu a determinação, não foi um pedido, para cortar definitivamente os laços com os seus irmãos. Por quê? Porque os seus irmãos deixaram a administração da IEDPE com todos os seus desvios de conduta, irregularidades, ilicitudes, não conformidades debaixo do tapete. Então ele veio aqui, voltou para Petrolina e lá foi recebido com alegria no aeroporto, também publiquei aqui. E agora, Elci Ribeiro desapareceu. Eu tenho contatos em Petrolina porque eu morei lá perto, mas as pessoas dizem, olha, estão pedindo apenas oração por ele.
Uma coisa se sabe, ele está muito mal, não consegue ficar em pé, olha só, irmãos, por muito tempo, não consegue ficar sentado por muito tempo, está em casa, não tem condições de trabalho. Está aguardando voltar a Recife para fazer uma segunda cirurgia do coração, mas até então o plano não autorizou esta cirurgia. Irmãos, e enquanto isso, me chega também informações, e eu já disse aqui para vocês, de que ele já havia estado em Petrolina por 7 anos. Voltou, foi o Valdemir Farias, esse que pede autorização para profetizar. Veja, um homem desse gerindo uma igreja. Que absurdo, pedir autorização para profetizar a Ailton José Alves. Então, nesse parêntese, eu quero dizer, qual é o membro, qual é a dirigente de círculo de oração subordinadas ou subordinada a esses homens que vai profetizar na igreja? Então, ele gerou, segundo me dizem, uma série de problemas lá, não conformidades, né? Incompatibilidades, voltou. Foi no interim em que a DCEARA abriu os trabalhos lá em Petrolina. E o Elci Ribeiro foi como mensageiro enviado de Ailton José Alves para deter a marcha da igreja que seus irmãos abriram em Petrolina. Mas, irmãos, imagina o quanto no fundo do coração esse homem tem sofrido. Saber que está cometendo um grave erro, se opondo não somente à sua família, como também à obra de Deus. Mas a decepção da gestão IEDP é tão grande que, embora eu tenha pessoas lá em Petrolina, olha, embora ele, o Elci Ribeiro, segundo me dizem, foi para desmantelar a DCEARA, mas me disseram, irmão Josué Augusto, Deus tem abençoado a DCEARA e já estamos com 7 templos aqui na cidade de Petrolina. Eu conheço a cidade, é muito próspera, é bonita, né? O comércio fervilha, plantação de uva, de manga. Então, há muito dinheiro lá. Então, o Ailton José Alves, com a ganância dele para não perder esses dízimos e ofertas, mandou o Elci Ribeiro para desmantelar a DCEARA. Mas aí, irmãos, o homem está lá, inativo, debilitado, doente, incapacitado, e segundo me dizem, de uma hora para outra, o coração pode apagar, porque segundo dizem também, olha, irmãos, informações de gente que conhece, que o seu coração está ora com taquicardia e ora com os batimentos diminuem sensivelmente, e todos ficam na expectativa, esperando o pior, que numa dessas horas o coração pode parar e não voltar mais. Elci Ribeiro, um homem novo, que conhece a palavra de Deus, que segundo testemunhos, foi criado num berço evangélico, numa união tão tremenda com os seus irmãos, antes mesmo de estarem nesse ministério de Recife, mas por conta dos caminhos diversos, eles vieram para aqui, foram consagrados ou reconhecidos ao presbitério, ao pastorado, e de repente saem 2 pastores e vários presbíteros, o Elci fica, e o Ailton José Alves e a Judite têm usado esse homem como um instrumento de desmantelamento da DCEARA em Petrolina. Irmãos, a coisa é muito grave, é gravíssima. A coisa é tão terrível que gestores por aí afora ficam de olho, monitorando a DCEARA, a Rede da Esperança, e gente me diz, irmão Josué, nós fomos alugar um templo, e quando chegamos lá, acertamos tudo, e o Ailton José Alves mandou emissário para pagar dobrado o aluguel, ou mesmo a compra, para que nem a DCEARA, nem a Rede da Esperança se instale ali. Ô crente, aí eu pergunto, você viu como foi a pirotecnia, a fanfarra, o espetáculo que foi todas aquelas festividades do centenário? O que é que tem hoje de fruto? Nada. Muito dinheiro gasto, muitos pecados, porque os púlpitos foram profanados com muita propaganda política, com muita apresentação política. Tá aí os políticos todos no olho da rua, que essa igreja tem sido usada como instrumento de politicagem por esta administração. Pois bem, então foi-se embora o centenário. Congressos e mais congressos dessas senhoras.
escolas de obreiros, Rede Brasil, 18 emissoras de rádio, e falam, irmãos, pura pirotecnia, nada de aprovação de Deus, só fruto da carne, só engrandecimento do homem, só grandeza e idolatria. Dizer que Deus, que é santo e habita no lugar santo, aprova uma situação dessa, que ele faz uso da igreja como instrumento de guerra, de competição, como instrumento de desmantelamento de outra, e isso não é escondido, é abertamente. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Morreu agora há pouco um pastor, o qual eu tinha muito apreço, foi meu professor da escola bíblica dominical no Templo Central, e com ele eu tinha um bom relacionamento. Morreu ele, morreu Almena, morreu João Fernandes, morreu Dário, morreu Almeida, morreu Pereira um pouco antes, morreu Salatiel, morreram Ademes, Antônio Lourenço e muitos outros. E todos esses homens, sabendo da conduta de Ailton José Alves, sabendo dos gravíssimos erros, sabendo dos ilícitos, sabendo da opressão, sabendo da corrupção, sabendo da ditadura, da tirania, permitiram e morreram calados diante desta situação negra, calamitosa, deplorável em que essa igreja se encontra. Aí eu pergunto, muito apreço pelo pastor Sebastião Félix e outros, não pastor Sebastião Félix, mas outros me provaram que tudo que eles ensinaram, toda a vida que eles viveram antes desse ministério, foi interrompida uma vida de oração, de espiritualidade, de verdade, para dar vez ao medo ou à conivência, acomodação e, acima de tudo, irmãos, a falta de compromisso e responsabilidade com a igreja do Senhor. Aí eu pergunto, morreram? Como esses homens se encontrarão no tribunal de Cristo? Como? Então, esta é a situação. O Congresso das Senhoras, milhares de mulheres, e não ter fé, não terem fé suficiente para fazer uma oração e salvar e resgatar, ou seja, curar a doença de quem? Esse homem chora, a mulher chora, ou seja, cadê as vitórias, as promessas que eles falam? Vocês não acham que diante de tudo isso é um claro recado de Deus dizendo, não estou me agradando? Estão enganando, estão vivendo de fanfarra, de pirotecnia, estão vivendo de farsa, de faz de conta. Eu não estou me agradando, a ponto da gente poder, irmãos, relacionar como Isaías, que disse, olha, os meus ouvidos estão desviados de vocês. Não ouço as vossas orações, viro o meu rosto e não recebo as vossas ofertas, porque são, irmãos, iníquos, perversos, desobedientes, acham que a obra de Deus é deles e eles podem fazer o que quiser. Está aí. Orem para Deus curar Elci Ribeiro. Vocês viram, Ailton José Alves e Judite chorando. É um filho. E os irmãos dele, Ailton José Alves, são teus filhos também? Ou tu os chamasses de estrupadores, de endemoniados, de jumentos maldomados? Além de chamá-los, você aconselha e direciona o seu ministério, os seus puxa-sacos para fazer a mesma coisa. Olha, se Deus dos céus estiver aprovando essa tua administração, eu vou dizer aqui, mediante a fé, a confiança e o que eu conheço de Deus. Se Deus está aprovando, a Bíblia não é a verdade. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós. E hoje ainda, irmãos, eu trarei novas informações para vocês.